Mais uma vez eu quero agradecer a você que assiste aos nossos canais de comunicação da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e lhe convidar a conhecer a nossa igreja. Estamos no centro do bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, com metrôs bem próximos da nossa igreja, metrô do Largo 13, também o metrô Adolfo Pinheiro. No texto, na meditação logo a seguir, eu trabalhei o que o nosso Catecismo Maior de Westminster tem na sua pergunta de número 76, acerca do arrependimento que conduz para a vida. Arrependimento que conduz para a vida. Como ele se dá? O que é o arrependimento que conduz para a vida? Então, eu trabalhei 3 coisas, você vai lembrar ao assistir este vídeo. Que o arrependimento que conduz para a vida começa com uma percepção que só a graça de Deus pode nos dar. É o Espírito de Deus, por sua palavra, nos dando essa percepção. Logo a seguir, o arrependimento que conduz para a vida, à luz do Catecismo Maior de Westminster, nos leva ao entendimento da reação que todo crente tem com base na misericórdia de Deus. Uma reação diante de um Deus vivo, de um misericordioso Deus, mas já uma reação por parte do homem. O arrependimento que conduz para a vida ainda contempla uma decisão mesmo, estou falando de decisão mesmo, com base na providência de Deus, que lá no Catecismo Maior de Westminster fala de voltar-se para Deus. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o arrependimento de Pedro e não o de Judas, assista esse vídeo. Você terá como pano de fundo o Catecismo Maior de Westminster, faz parte da nossa série confessional, os benefícios da obra do mediador. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 75 para frente, até o capítulo 27, versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo 75 de Mateus 26 e também 27, do versículo 1 até o versículo 5. Nessa manhã, o tema da nossa meditação é o que é o arrependimento que conduz para a vida. O que é o arrependimento que conduz para a vida? Esta é uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster. E nesta pergunta, então, do Catecismo de Westminster, pergunta de número 76, o próprio Catecismo de Westminster responde o que é o arrependimento para a vida. E nós pensaremos com textos bíblicos e com aplicações para a nossa vida, o dia a dia, o que é esse arrependimento? O que significa arrepender-se? Existe mais de um tipo de arrependimento? Quais as formas mais comuns de arrependimento? O que o arrependimento verdadeiramente implica? Arrependimento implica em algum tipo de resultado? Arrependimento é um conceito? Arrependimento é um ato? Arrependimento é uma atitude? Arrependimento é um processo? O que é o arrependimento? Para que se usa arrependimento? Para que é necessário arrependimento? E talvez alguns até perguntassem, eu preciso disso? Tem que ter essa palavra na minha vida? Não tem outra forma de lidar com a minha vida? Como há
confessionalidade trata o conceito arrependimento. Como nós podemos viver no século 21 fazendo o melhor uso possível deste conceito? O arrependimento menospreza o ser humano? O arrependimento torna o ser humano inferior? O arrependimento, arrepender-se, é uma vergonha? Arrependimento é uma atitude boa, que agrada ao Senhor? Ou arrependimento é uma demonstração de que estávamos errados? Enfim, qual é a aplicabilidade do conceito arrependimento à luz das Escrituras? Afinal de contas, arrependimento é algo para mim? Ou arrependimento é alguma coisa que aqueles que dependem, que precisam disso, deveriam saber mais? A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos, é uma parábola. E este pai tinha um trabalho, uma empresa. E então, essa empresa precisava de atenção, de cuidados. Era uma vinha, era um parreiral de uvas. E ele chama o primeiro filho e pede para que esse filho vá trabalhar naquela vinha. E este filho prontamente diz que irá, e o pai descansa. Mas ao final do dia o trabalho continuava lá por fazer. O filho não foi. Então o pai vai para o segundo filho e diz: filho, a vinha continua precisando de cuidados. Seu irmão disse que iria, mas não foi. Você pode ir, você vai, mais do que isso, vá, meu filho. E este filho olha para o pai e fala: não quero. E termina a conversa. Mas passado algum tempo, arrependido, ele vai e faz o serviço. O que aconteceu? Qual é o sentido? O que o moveu? Por que ele foi? O que mexeu com esse homem? Ele foi pelo pai? Ele foi por si? Ele foi por algum conceito maior que ele tinha? Por que ele se arrependeu? O que mexeu com ele de verdade? O que aconteceu nesse tempo chamado de depois? Com este pano de fundo, nós lemos o texto bíblico, Mateus 26, 75 até o 27, versículo 5. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar, ou foi enforcar-se. Meus irmãos, nós temos aqui 2 então. Note o então do versículo 75. Então Pedro se lembrou. E note o então de 27:3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tomou a atitude que teve. O que é que nós temos? Nós temos aquilo que é o conselho para matar Jesus, a definição da morte de Jesus.
Aqui nós temos o ato crucial, o último ato contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o sinédrio, aqui nós temos a lei dos tempos, aqui nós temos o império, aqui nós temos tudo ajustado. Todos entraram em conselho e o martelo foi batido. Morte. E junto desse momento crucial, importantíssimo, o momento da morte, nós temos dois homens, dois traidores. Nós temos um que o negou e nós temos um que o traiu. E nós temos dois arrependimentos. Que é um arrependimento, que é um reconhecimento. Um chora amargamente pela negação. E o outro se contorce por dentro, porque foi quem o entregou. No centro, a morte de Jesus. As reações ao que eles souberam entraram em consenso, mataram, ou matarão, né? Entraram em consenso para o matar, matarão. Nós temos, ou teríamos a possibilidade de Jesus não ser morto. Se o conselho não entra em acordo, talvez Pedro um dia poderia falar: todos erram, não é, Senhor? Eu errei também, vamos deixar isso para lá? Talvez o próprio Judas, em não acontecendo a morte de Jesus ou o consenso para matar a Jesus, a sua traição poderia ser diminuída. Ele poderia, como qualquer pessoa, falar: foi mal, desculpa aí. Só que o consenso sobre a morte de Jesus é o resultado, é no que esses dois tipos de pecado deram. A morte, quando se sabe que agora é para a morte de Jesus, então nós temos dois homens verdadeiramente encrencados. Porque as suas atitudes, o conjunto das suas atitudes, a forma como eles agiram em relação àquele que morreria então, são situações que eles já não tinham mais o que fazer, não tinha mais o que falar, não tinha mais desculpas para pedir. As suas ações tomaram a proporção que tomaram e já não havia mais o que fazer. Então no centro nós temos a morte de Jesus e nós temos dois homens, Pedro e Judas. E é por isso, desse texto, que nós extraímos pelo menos dois conceitos acerca do arrependimento. O Catecismo Maior nos dá uma ideia, então, do que é o sentido real de arrependimento. O que é arrependimento baseado neste texto que lemos? E o que não é arrependimento? O que é arrependimento tem um tipo de resultado. E o que não é arrependimento tem outro resultado. Humanamente falando, parece que arrependimento é uma coisa só. Mas, biblicamente, parece realmente que não. Para o nosso dia a dia, para a humanidade natural, arrependimento parece uma coisa só. A reconhecer que alguma coisa não está certa. Mas, biblicamente, parece que não. Vamos pensar? O Catecismo Maior, então, ele define, ele responde o que é o arrependimento que conduz para a vida, da seguinte maneira: o arrependimento que conduz para a vida, diz o Catecismo Maior, no seu capítulo 10, dentro do conceito, os benefícios da obra do mediador, o Catecismo diz: o arrependimento que conduz para a vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar um pouco acerca disso. O que é isso? O que é esse operar no coração pelo Espírito e pela Palavra de Deus? Pelos quais
ele, ao ver e sentir não somente o perigo, mas também a imundície e a odiosidade dos seus pecados, então nós também vamos estudar isso. O que é esse entendimento acerca da imundície e da odiosidade de Deus por nós? Faz sentido aquela frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Eu vou defender que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Então vamos pensar nisso à luz do Catecismo de Westminster. Além de compreender esse sentido da imundície e da odiosidade de Deus, ele também compreende a misericórdia de Deus em Cristo para com os que se arrependem. Então eu vou defender que Deus perdoa pecados e que essa é a condição que temos e que não fosse a misericórdia de Deus estaríamos em desespero. Só que, à luz do próprio Catecismo Maior de Westminster, a misericórdia é para os que se arrependem. A misericórdia não é para todos, como se pensa de maneira comum. Realmente, o sentido da confessionalidade em relação ao arrependimento de pecados realmente é para os que se arrependem. Embora isso seja duríssimo, isso nos coloca em xeque. Pois bem, mas é justamente essa misericórdia, à luz do Catecismo Maior de Westminster, que é a nossa única alternativa. Não fosse a misericórdia de Deus, só o reconhecimento dos nossos pecados nos colocaria em loucura. Eu vou dizer por quê. Porque, à luz do Catecismo Maior de Westminster, os pecados não confessados, reiterados, de maneira contumaz executados, nos colocam sob a ira, ou colocam esta pessoa sob a ira e a maldição de Deus. E não há solução para isso, a não ser a misericórdia de Deus. Então, estudar arrependimento que conduz para a vida é estudar algo de uma profundidade muito grande, porque lida exatamente com o nosso problema. Se quisermos lidar com os nossos problemas, temos de ir para as Escrituras e ver onde estão as soluções para os nossos problemas. Ainda, a resposta do Catecismo Maior de Westminster é que, ao compreender a misericórdia de Deus em Cristo para com os que se arrependem, esta pessoa aflige-se pelos seus pecados e os abomina de tal modo que os deixa. Totalmente, inclusive, diz o texto. O que para os dias atuais é uma coisa assim, aí é demais, né, pastor? Não posso deixar os meus pecados. Como vou deixar os meus pecados? Mas é assim que em 1600 foi tratado a questão do pecado. É assim que foi tratada a questão do arrependimento para a vida. Vê só. E volta-se para Deus, esforçando-se e propondo-se constantemente a andar com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Então eu vou dividir essa resposta em 3 ideias. Eu vou dividir essa resposta na primeira ideia, que o arrependimento que conduz para a vida, primeiro de tudo, é uma percepção diferente mesmo, nova mesmo, que vem da graça de Deus. É um tipo de percepção, é um insight que vem, entende, percebe, e isso não pode ser produzido por nós. Por isso não sofra antes de compreender esse texto. Por isso não se atire ao desespero antes de compreender. A graça vem de Deus. Tem que vir de Deus. Só pode vir de Deus. E esta percepção, ou ela vem de Deus para nós, ou nós nunca a produzimos. O entendimento, a percepção adquirida, recebida, ela tem base, ela tem fundamento, ela tem origem em algo que nós chamamos graça de Deus. Se você quiser entender bem graça de Deus, você vai precisar entender um Deus trabalhando, um Deus em ação, um Deus agindo.
Você vai precisar primeiro entender. Para entender graça de Deus, é um Deus em atividade. É um Deus na atividade principal. É um Deus trabalhando na redenção. E aí nós temos alguns textos para pensar. E agora eu começo a ler com os meus irmãos então. Abra a palavra na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Enquanto você vai abrindo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24 para frente. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24 para frente, eu vou definir o que é pecado. Porque se nós estamos falando de arrependimento, então nós estamos falando de arrependimento de alguma coisa. E o arrependimento de alguma coisa é justamente arrependimento do pecado, arrependimento do sentido de pecado, arrependimento do que é a ideia de pecado. E a própria confessionalidade, ou o próprio Catecismo Maior de Westminster, ele define pecado na pergunta 24. O que é pecado? É a pergunta, a pergunta 24. E então está escrito assim, que pecado é qualquer falta de conformidade com a instrução de Deus ou transgressão daquilo que ele escreveu, daquilo que ele prescreveu. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a instrução de Deus e ou a transgressão da sua lei dada pela graça, a transgressão dos seus ensinos. Então, eu vou antecipar que pecado tem a ver diretamente com ler ou não ler as Escrituras. Pecado, no âmbito do conceito reformado, tem a ver diretamente com ler ou não ler as Escrituras. Por quê? Porque se o pecado ou o conceito de erro, ele se dá pela desconformidade com a lei de Deus, obviamente ele se dá de maneira graçante em quem não conhece a lei de Deus. E a maneira de não conhecer a lei de Deus é, obviamente, não ler as Escrituras. Sem ler as Escrituras, jamais se conhecerá o que Deus quis dizer. Então, pecado, em última instância, é fazer errado o que está certo nas Escrituras. Pecado, em análise mais avançada, é ter uma instrução para andar, mas por não saber dessa instrução, se cometem os excessos, e então se pensa, fiz o certo, mas a Escritura diz, fez errado. Então, se pecado tem o conceito de estar em desconformidade com a lei, com os ensinamentos, ou pecado tem a ver com a transgressão, que uma coisa é não praticar o que a Escritura fala, e a outra é praticar errado o que a Escritura fala, praticar de maneira transgressora, criar os nossos próprios limites. Se é isso que a Escritura diz que é pecado, então pecado está diretamente relacionado ao conceito de ler as Escrituras. Quem lê as Escrituras consegue compreender melhor o que é pecado. E quem não lê as Escrituras não consegue compreender bem o que é pecado. Então o risco da não leitura das Escrituras não é só o risco de ficar em desobediência aos conhecimentos de Deus, mas é o risco de ter práticas em desconformidade com as instruções do Senhor. Pois bem, aqui definido então o que é pecado, que é a não conformidade com as Escrituras ou a transgressão do entendimento da instrução de Deus, já com o entendimento que nós temos a orientação de ler as Escrituras, buscar nas Escrituras as orientações, vamos para essas 3 ideias então sobre o que é o arrependimento que conduz para a vida. Eu disse que seriam 3 ideias. A primeira é uma percepção com base na graça. A segunda é uma reação com base na misericórdia. E a terceira é uma decisão com base na providência. São 3 coisas. Como é que a gente lida com o arrependimento?
as 3 ideias. Primeiro, uma percepção com base na graça de Deus, uma graça que vem do Senhor. Uma reação com base na misericórdia de Deus, uma também ação do Senhor, mas uma reação nossa. Primeiro uma percepção, depois uma reação e por fim uma firme decisão. Nos dias atuais as pessoas morrem de medo de falar isso, porque aparenta, soa arminiano demais, mas você verá o que é tomar uma decisão com base na providência de Deus e a seriedade disso. O que é um voto diante do Senhor. E graças a Deus por isso, porque nós vamos ver ao final que realmente há uma possibilidade séria, segura, de nossos pecados serem verdadeiramente perdoados, mas isso sempre se dará via arrependimento. Nunca sem o arrependimento. Vamos então para os textos bíblicos. Na primeira parte, a percepção com base na graça, que é uma condição que vem de Deus para ver o perigo, a imundície e a odiosidade de Deus. Então, você já abriu aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Está escrito assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Um resumo rápido, o que Paulo está querendo dizer é que todos devem procurar viver da maneira mais certa possível, é a primeira coisa. Mas nós sempre viveremos numa dependência que o Senhor, como está escrito aqui, no finalzinho do versículo 25, que Deus conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas retorno à sensatez. Ninguém de nós alcança esse entendimento de verdade e insensatez se isso não vir de Deus. E o caminho é o caminho do arrependimento. Veja um outro texto agora, ainda dentro desse conceito, que o arrependimento começa com uma percepção que vem da graça de Deus. Veja Atos, capítulo 11. Abra, por favor. Atos, capítulo 11, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18 até o versículo 21. Segundo esse texto que vamos ler, de Atos 11, 18 a 21, essa percepção acontece no íntimo do ser humano e é uma ação do Espírito Santo de Deus e das Escrituras, da lei de Deus. Então, veja a importância, mais uma vez, aqueles que quiserem ter uma percepção profunda da sua vida, vejam como é que isso acontece. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Essa conversão ao Senhor não aconteceria não fosse a mão do Senhor. Ela não aconteceria se não fosse a pregação da palavra e, obviamente, a exposição das Escrituras. Porque o que esses homens foram fazer foi anunciar as Escrituras. Então, nós temos uma ideia já maior. Deus concedeu aos gentios também arrependimento para a vida. Mediante o quê? O operar do Espírito Santo de Deus e a lida com as Escrituras. Não parece haver arrependimento de Deus para a vida, para a salvação, sem as Escrituras. Não parece mesmo, meus irmãos.
Insistir em viver sem as Escrituras é insistir numa possibilidade de não conseguir arrepender-se diante de Deus. Então essa percepção pela graça de Deus não acontece de maneira espontânea, estática. Ela acontece num operar do Espírito de Deus nas Escrituras. Olha como é sério. Vê mais, um pouco mais. Lucas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Lucas, capítulo 15, versículos 17 e 18. Nós falamos sobre o que aconteceu com um daqueles dois filhos do pai, não é? Aquele que se arrependeu. Agora veja outro filho se arrependendo também. E se arrependendo de algo que ele mesmo tinha feito contra o seu pai. O contexto é o do filho pródigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E começa a falar mais coisas. A Bíblia diz que este rapaz caiu em si. O sentido de cair em si é o que eu estou dizendo. Ele não poderia produzir isso, não fosse a graça do Senhor. A graça do Senhor trabalhou para que o entendimento viesse a este rapaz e o entendimento do risco do que ele havia feito. Para onde irei? Como viverei? Olha o que eu fiz, olha onde estou. Esse clique, isso não é produzido pelo filho pródigo. Isso é a graça de Deus. É uma percepção profunda que as circunstâncias, que os fatos, que as consequências do pecado geram no homem de Deus. O homem de Deus jamais ama o pecado a ponto de não detestá-lo. Pois bem, ainda um último texto, um penúltimo texto acerca dessa ideia da percepção profunda com base na graça, dando-nos uma condição para ver o perigo, a imundície e a odiosidade de Deus em relação aos nossos pecados. Veja Ezequiel 36, no Antigo Testamento, Ezequiel 36. Hoje estamos lendo muitos textos das Escrituras. Nossa ideia é lermos aproximadamente 15 pequenos textos para a compreensão profunda do que é o arrependimento, mas um arrependimento com base, uma percepção com base na graça de Deus. Olha como Deus trabalha. Deus está trabalhando com o povo que chegava para Ezequiel, mas chegava, vamos dizer assim, muito soberbo, muito por cima, para discutir as coisas de Deus, chegando a se perguntar muitas vezes: pecamos? O que fizemos? Foi tão grave o que fizemos? E então Deus fala com Ezequiel e em um determinado momento, aí do versículo 26 para frente, Deus diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Aí vem o versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Até aqui. É isso que a resposta do Catecismo Maior de Westminster fala de pecado. É isso que o Catecismo Maior de Westminster diz, que essa percepção profunda, ela leva a esse entendimento acerca da imundícia, do que é errar contra Deus e do que é não ligar para os erros cometidos contra o Senhor. Então Deus diz: haverá um dia, isso ficará claro,
Claro que é Ezequiel, são muitos séculos antes de Jesus. Então Jesus nos traz um entendimento maior, nos traz o entendimento da sua própria ação, que eu vou pontuar lá no ponto 3, da misericórdia de Deus em relação ao pecado do homem. Mas o pecado do homem é algo para ser compreendido primeiro pelo homem. Vê um outro texto ainda, o último dessa ideia, que o arrependimento começa com uma percepção profunda mesmo, com base na graça de Deus. É Isaías 30. Abra, por favor, em Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, 18. Isaías 30, 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E ainda mais, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa percepção profunda, com base na graça de Deus, é que não deixa o desviado ser sempre um desviado. É essa percepção profunda que faz o homem, lá no estado em que estava o filho pródigo, dizer para si mesmo, o que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu fiz para a minha casa? É essa percepção que a graça de Deus produz, que traz um servo de Deus, uma serva de Deus, arrependida aos seus caminhos de novo. Vejamos mais. Além dessa percepção profunda, com base na graça de Deus, o que é o arrependimento que conduz para a vida? E eu vou dizer que é uma reação, e é uma reação mesmo nossa, mas entendendo a misericórdia de Deus sobre nós. E isso nos leva à aflição. E é isso que nos leva a uma atitude de abominação das coisas em nós, que a nossa consciência, a percepção profunda, nos trazem à mente. Isso está errado diante do Senhor. E então, abandonamos. Vejamos alguns textos. Primeiro, Joel 2, versículo 12. No Antigo Testamento de novo. Vou com calma, você encontra Joel, um dos profetas menores. Depois dos profetas maiores, vai encontrar Joel, você vai encontrar Oséias, Miqueias. É Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel 2, 12 e 13. É uma reação com base na misericórdia de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Essa reação, com base na misericórdia de Deus, essa reação, essa disposição, essa firmeza em dizer para nós, para aqueles que estão do nosso lado, eu sou do Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu diante de Deus quero estar para sempre, ela só é tomada quando nós compreendemos que do outro lado, que a esse Deus que nós nos convertemos, nos viramos, é a ideia, que a esse Deus que nós olhamos, que nós contemplamos, que nós adoramos, verdadeiramente está ali.
E não está ali como uma figura estática. Está ali com todos os seus atributos de misericórdia, de amor, de benignidade. Você converte-se a um Deus vivo, disse Paulo aos Tessalonicenses. Você não converte-se a um conceito, a uma força, a um poder. Nós nos convertemos para um relacionamento com o Deus vivo. E é só nesse momento que nós conseguimos abandonar os ídolos. Antes não. Isso aconteceu com os Tessalonicenses e foi isso que Paulo disse a eles: louvado seja Deus, porque vocês, abandonando os vossos ídolos, converteram-se ao Deus vivo, que nos livra da ira vindoura, disse Paulo aos Tessalonicenses. Então, notem o que é essa reação. Essa é uma reação que é nossa. Converter-se a Deus no âmbito das nossas condições pessoais é uma decisão que se toma. É assim que eu quero viver, e é assim que eu vou viver. Mas você só faz isso se na sua mente já aconteceu alguma coisa que te leva a entender: esse Deus existe, é vivo, e eu me relacionarei com um ser vivo. Mais do que isso, veja um outro texto, é Jeremias 31, 18. Junto de Isaías tem o livro de Jeremias. Jeremias 31, versículo 18. Com essa ideia, o que é arrependimento que conduz para a vida? Eu estou defendendo que é uma reação com base na misericórdia. Então essa misericórdia, aí à luz do texto de Joel, é a possibilidade sim de perdão aos que se arrependem, mas aí em Jeremias você vai perceber o que sente alguém que precisa de arrependimento. O que sente alguém que sabe que alguma coisa não vai bem com a sua vida. Então, Jeremias 31, 18 diz: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. O sentido da consciência de Efraim é que depois dos atos maus, fica as consequências dos atos maus. Depois de dirigir loucamente, romper todos os limites de velocidade, passar por 2 acidentes, o João Antônio, um amigo que eu conheci, estava todo marcado, cheio de cicatrizes, e ele já não era mais o João Antônio que queria viver loucamente, mas as cicatrizes ele carregaria para sempre. Foi mais ou menos isso que Efraim disse. Depois que eu converti, depois que eu vi o que é a graça, depois que eu vi o que é estar com o Senhor, depois que eu vi o que é a segurança do Senhor, é que eu percebi como vivia em insegurança. Contudo, as marcas carrego até hoje. É o opróbrio da minha mocidade, é o peso da minha mocidade, é o ônus da falta de limites da minha vida. É mais ou menos isso. E essa tristeza pelos seus pecados, a tristeza pela afronta à santidade de Deus, é o que o Catecismo Maior de Westminster diz: aflige-se de tal maneira, diz o Catecismo Maior de Westminster, aflige-se de tal maneira no coração, produz um tipo de angústia, de incomodação, de tal maneira no coração, pelos seus pecados, que passa a abominá-los. E então este homem, marcado pela imprudência, abomina um ato de imprudência. E então um homem marcado pelas suas falhas, pelos seus erros, não quer mais aquilo, nem para si, nem para quem está próximo dele. É o sentido de abominação do que ele sabe que faz mal, para ele e para o Senhor. E ainda
um último texto relacionado a essa ideia de uma reação com base na misericórdia de Deus. Veja 2 aos Coríntios, capítulo 7, no Novo Testamento. Tem duas cartas de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios e a 2 aos Coríntios. Capítulo 7, versículo 11. Paulo aqui está falando à igreja de Corinto acerca de uma carta dura, muito corretiva que ele havia escrito. E esta carta continha os pecados dos coríntios. Essa carta falava das suas práticas, dos seus exageros, das suas confusões. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11. E então Paulo valoriza a reação positiva dos coríntios com base na misericórdia de Deus. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nestes assuntos. E aí Paulo continua a falar: portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. E obviamente o que Paulo estava querendo dizer é: eu escrevi para que a virtude aparecesse em vocês. O pecado não é uma expressão da virtude, mas o reconhecimento do pecado advindo de uma percepção profunda com base na graça de Deus, E a percepção profunda, estou guiando a minha vida de maneira que não é adequada, precisa levar a uma reação. A reação dos coríntios foi: Paulo, a tua carta dirigirá as nossas vidas de agora em diante. E é isso que eles expressam como resposta a Paulo logo a seguir. Então, não só a percepção profunda com base na graça, mas uma reação com base na misericórdia de Deus. E agora a terceira parte. Além de uma percepção profunda, estou falando do arrependimento que conduz para a vida. Além de uma percepção profunda com base na graça, que vem de Deus, além de uma reação objetiva com base na grande misericórdia de Deus, no entendimento que Deus está tratando conosco, por isso reagimos a Deus, tem um terceiro aspecto que faz parte da resposta do Catecismo Maior de Westminster, acerca do que é o arrependimento que conduz para a vida. E eu chamei essa terceira parte de uma decisão com base na providência. E como isso se dá? Isso é o voltar-se verdadeiramente para Deus, esforçar-se, propor-se a viver sob uma nova obediência. Meus irmãos, como é que a gente vive sob uma nova obediência? Alguns versículos. Atos 26. Abramos, por favor. Atos 26. Atos 26, versículo 15. Atos 26, 15. Vai mostrar exatamente a conversão de Saulo. Atos, capítulo 26, versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. E o versículo 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que é que Deus está falando então? Na verdade, a pessoa de Jesus está falando a Saulo: eu vou te levantar e vou levar pessoas ao abandono das suas vidas e a um novo caminho. Eu vou te levantar para que quando você pregue as Escrituras,
para que quando você viva as Escrituras, o Espírito Santo haja neles e eles abandonem os seus caminhos e vivam essa nova obediência. Então é um operar de Deus que faz com que as pessoas tomem verdadeiramente decisão. É a providência de Deus fazendo com que pessoas verdadeiramente tomem a decisão. Ainda no campo da tomada da decisão, veja ainda um texto do Antigo Testamento, Ezequiel novamente, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, dos versículos 6 a 8. Ainda dentro de um contexto que Ezequiel está dizendo ao povo: sejam verdadeiros, não tenham um culto aparente, voltem-se ao Senhor, vivam com o Senhor. Veja só, agora é Ezequiel 14, no versículo 6. Portanto, é Deus falando a Ezequiel: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. É como se Deus dissesse: a estes que vierem, mas continuarem a perseverar nas suas más obras, a esses eu tratarei diretamente com eles. É a indignação do Senhor para com aqueles que não tomam a decisão de voltar-se para o Senhor. Vê mais, 1 de Reis agora, ainda no Antigo Testamento, tem 1º livro dos Reis e 2º livro dos Reis. Próximo de Crônicas, veja 1º livro dos Reis, capítulo 8. 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 47. Hoje um passeio pelas Escrituras para alcançarmos o entendimento do que é esse arrependimento que conduz para a vida eterna. Então, em 1 de Reis 8, 47 e 48 está escrito assim: e na terra, aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolhi, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ainda diz o versículo 49, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E ainda o 50, perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, e continua a falar. O voltar-se para Deus é sempre baseado na providência de Deus. E essa providência de Deus, a Bíblia diz que há. E como isso se dá, ainda no último texto, para você compreender em profundidade. Abra no 2º livro das Crônicas, capítulo 7. 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nosso último texto, penúltimo texto, eu ainda lerei um texto de Romanos depois. 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Agora é Deus mesmo falando. Aqui há pouco nós vimos uma expressão do homem para Deus. Quando este homem estiver em angústia, quando este homem estiver em pecado, quando este homem estiver desviado, quando este homem estiver alienado, quando este homem tiver o reconhecimento do pecado e ele confessar este pecado a ti, ouve tu dos céus. É uma perspectiva humana para Deus. Agora vê a resposta de Deus à perspectiva humana, com as mesmas palavras. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então nós temos uma consciência profunda que vem da graça de Deus,
No arrependimento que conduz à vida, nós temos uma reação com base na misericórdia de Deus, porque há um Deus pronto para perdoar. Mas isso não acontece sem uma firme decisão no coração. E essa firme decisão no coração é dentro de um contexto de providência de Deus. E aí Paulo escreve aos Romanos, então, este nosso último texto. Abra, por favor. Romanos, capítulo 6, versículos 7 e 8. Romanos, capítulo 6, versículos 7 e 8. Romanos, capítulo 6. Capítulo 7 e 8. Paulo está falando sobre uma ação que já aconteceu na vida dos arrependidos. Uma ação, um resultado final na vida dos arrependidos. Então está escrito, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Meus irmãos, todo o nosso processo na lida com o pecado, como o dos 2 filhos, o arrependimento daquele filho que simplesmente não obedeceu ao pai e que depois cai em si, o arrependimento do filho pródigo lá à distância e cai em si e volta, é baseado na graça de Deus, na misericórdia de Deus e na providência de Deus. Todo o processo de redenção visa o aperfeiçoamento do pecador. Mas isso se dá mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. E aí algumas perguntas e respostas bem confessionais nos levam a uma possível aplicação para a vida diária. Por que o arrependimento para a vida e não somente arrependimento? É porque existe um tipo de arrependimento que não conduz para a vida eterna. Chama-se remorso. Por que arrependimento para a vida e não só arrependimento? Porque uma coisa é arrependimento para a vida e outra coisa é aquela que nos leva à morte. Existe um arrependimento para a vida e existe um arrependimento para a morte. Arrependimento para a vida chama-se arrependimento. Arrependimento para a morte chama-se remorso. Por que arrependimento para a vida é chamado de graça salvadora? Porque verdadeiramente esse tipo de arrependimento resulta em salvação. Quem precisa arrepender-se? Todos nós. Como o arrependimento acontece no coração do homem? Pelo Espírito Santo e pela palavra. Pessoas que leem as Escrituras, que têm intimidade com as Escrituras, que convivem com as Escrituras, têm mais condições de se arrepender. Pessoas que têm nada ou pouco acesso às Escrituras, estão sempre em má situação, para suas próprias vidas. Alguns pensam que a insistência com a leitura das Escrituras é apenas uma marca já de pregadores, de pastores, de líderes ou alguma coisa assim. É mais do que isso, meu irmão, minha irmã. Bem mais do que isso. À luz da confessionalidade, ler as Escrituras implica em ter condições de lidar com coisas mais profundas da nossa vida. E a falta da leitura das Escrituras é o risco a que nos expomos. É suficiente saber do perigo dos nossos pecados? Não, porque só saber do perigo dos nossos pecados pode reproduzir o que simplesmente Judas reproduziu, uma angústia e um remorso. É suficiente saber sobre a imundície e a odiosidade ao nosso pecado? É suficiente saber que elas incomodam a Deus? Também não. Por quê? Por serem contrários à santidade de Deus, Deus odeia tanto o pecado como o pecador. Assim, talvez muitos se achem muito amados de Deus, mas os seus pecados, objetivamente, os fazem odiados de Deus. Por isso a instrução é abominar o pecado, não só reconhecer o pecado. Onde se encaixa então a misericórdia de Deus?
é porque sem ela, tudo isso nos levaria ao caos, ao desespero mesmo. Veja, pecados merecem a ira de Deus e a maldição. E não temos a condição em nós de pagar por nossos pecados, nem de nos livrarmos deles. E como ficaria? Graças a Deus por sua misericórdia que permite, pelo arrependimento e confissão, o perdão. É aí que se encaixa a misericórdia de Deus. Como tratar o pecado, então, à luz do Catecismo Maior de Westminster, com mais seriedade do que o mundo normalmente trata? Com pesar. Com um pesar antecipado, com uma perspectiva de que ele precisa morrer dentro de nós, porque ele é o nosso problema. E com dureza, porque na carta aos Hebreus está escrito que nós devemos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia, e a ideia lá é que ele se cola em nós, né? E a última pergunta: por que não parece haver arrependimento genuíno mesmo em larga escala na atualidade? Por que não parece haver o conceito de arrependimento constante na vida dos cristãos na atualidade? Não sou eu que estou fazendo a pergunta, é uma ideia que um comentador do Catecismo Maior de Westminster fez. É uma pergunta dele. Por que não parece haver arrependimento em larga escala? E ele mesmo coloca as duas possibilidades, que eu concordo plenamente. Lerei aos irmãos. As duas condições que Archibald Rod coloca para a causa de não haver arrependimento ou de não parecer que haja um arrependimento em larga escala nos dias atuais elas estão relacionadas à pregação. Uma delas é a falta de pregação sobre a lei de Deus, sobre a santidade de Deus, e sobre a ira de Deus contra o pecado do ser humano e do próprio ser humano que insiste nos seus pecados. Então Rod diz, olha, isso é uma das causas. Parece haver pouco arrependimento em larga escala pela falta dessa pregação. E coloca uma outra ideia. Assim como falta essa pregação, Rod diz que sobra uma outra pregação. E o que é essa outra pregação? Que contribui como causa para que não haja um arrependimento em larga escala, ou pelo menos uma evidência de um arrependimento. Já que o arrependimento, ele vem de uma ação do Espírito Santo de Deus e das Escrituras, então, essa última que eu vou ler agora é a mais perigosa de todas. Rod diz, um excesso de pregação que Deus é somente amor. Um excesso de pregação que o coração de Deus é tão sensível que jamais castigará alguém para sempre. Um excesso de pregação que o pecado é coisa ruim, mas não tem a força para separar alguém de Deus e colocá-lo debaixo da ira e da maldição de Deus. Um excesso dessa pregação causa a falta de um arrependimento genuíno. E então, diz Rod, talvez por isso haja tanta complacência com o pecado e um senso de troca. Peco, sim, mas faço coisas boas. Peco, claro, mas veja como trabalho. Peco, mas na soma está dando mais coisa boa do que coisa ruim. E aí Rod diz, isso não é atitude de cristão, porque essa é uma atitude de justiça própria. E você não precisa de justiça própria, você está depositando a sua justificação em algo que é como você colocar água na areia da praia. A justiça própria não nos ajuda em absolutamente nada. O senso de justiça própria é um senso de hedonismo, de eu sou, de eu posso, de eu faço. E aí Rod insiste, ele diz assim, que quem se considera justo não sofre por seus pecados, nem os confessa, nem os abandona. E aí nós voltamos ao texto inicial que o reverendo Erle leu. Jesus disse, justos, não vim para vocês, vim para pecadores.
Vim para pecadores, disse Jesus. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E eu concluo essa meditação. Meus irmãos, há justos entre nós? Porque aos justos, e nesse sentido de justo, conforme está escrito aqui, conforme Rod desenvolveu, aos justos, eu tenho uma palavra para dizer. À luz da confessionalidade, aos justos, parece que Jesus não está muito interessado neles, nem veio para eles. Veio para os pecadores, é o que diz o texto, lido no início na liturgia. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. Essa é a grande chamada. Então não cabe justiça própria, ela é falha, ela é vã. Cabe dependência de Deus, da providência de Deus. Retomo os 3 tópicos. O que é o arrependimento que conduz para a vida? A resposta geral do Catecismo Maior de Westminster. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora, operado no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus, pelos quais ele, ao ver e sentir não somente o perigo, mas também a imundícia e a odiosidade dos seus pecados, e ao compreender a misericórdia de Deus em Cristo para com os que se arrependem, aflige-se pelos seus pecados e os abomina, de tal maneira que os deixa totalmente, e volta-se para Deus, esforçando-se e propondo-se constantemente a andar com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Eu dividi isso em 3 formas. Arrependimento que conduz para a vida. Primeiro, é uma percepção com base na graça. Depois é uma reação com base na misericórdia. E depois é uma decisão com base na providência. Sempre lembrando que Jesus não veio chamar justo. Os justos parece realmente que não são o alvo de Jesus. Oremos ao Senhor por isso. Quanto de justiça própria temos, que são entraves a um arrependimento verdadeiro acerca dos pecados que tanto mal fazem a nossa vida e a nossa vida com Deus. O quanto de justiça própria precisaríamos negar neste momento para não dizer, sim, sou um pecador, mas faço coisas boas. As tuas coisas boas não anulam as coisas más. Não é uma balança. Só tem uma coisa que leva o homem de volta ao Senhor, é a contrição do coração. Fechemos nossos olhos por um instante. Senhor, eu oro assim com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com eles, porque sou um deles, estamos juntos. Estamos juntos no meio desse grande problema. O problema de lidar com as coisas que a nossa mente diz, estamos convencidos, mas com a continuidade destas práticas. Estamos todos juntos, clamando e esperando. Produz em nós, Senhor, um senso que não seja o senso de nós nos aperfeiçoarmos a nós mesmos. Por favor, eu te peço. Mas um senso de dependência tal e ao mesmo tempo de responsabilidade que nos leve a uma reação, que nos leve a um tipo de decisão que contemple que o Senhor é sobre nós e que para a tua glória importa uma vida de santidade. É a nossa oração. É uma oração difícil, Senhor. Talvez seja uma das orações mais difíceis que eu já tenha feito na vida. Porque eu não estou falando de algo abstrato. Estou falando de vida diante do Senhor. Estou falando de verdades diante do Senhor. Estou falando de decisões que foram tomadas e precisam ser honradas. Estou falando de votos. Estou falando de profissão de fé diante do Senhor. Estou falando do trato com o pecado. Estou falando só do pecado. Eu te agradeço por homens que, dentro do âmbito da confessionalidade, nos ajudam, nos dão matrizes para pensarmos objetivamente em como estar diante do Senhor. Acrescenta em nós mais dessa percepção, eu te pediria, vem com a tua graça, nós somos necessitados da tua graça. Senhor, acrescenta dentro de nós posições, muitas vezes posições mais radicais em relação aos pecados, às transgressões, que cada um de nós sabe
Quais são? E, Senhor, produz em nós uma decisão baseada na Tua providência, mas o voltar-se para Deus tem que ser definitivo. É assim que nós oramos, é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.